Olá, eu sou o Aldo Ramos. Estamos aqui para o próximo episódio, episódio 4 do Escadas para o Sucesso. Quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a Deus por permitir que a nossa vida e o dia de hoje, né? Sou muito grato por estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos importantes, entre eles assim, o empreendedorismo e a transição de carreira, né? E para isso trouxe aqui uma amiga nossa, né? A Betânia Andrade, né? E vou fazer a apresentação dela. Vou pegar a colinha aqui para não errar. Nossa convidada especial de hoje, Betânia, seja bem-vinda. Obrigada. A Betânia é designer de interiores que recentemente fez uma transição de carreira e está mergulhando no mundo do empreendedorismo. Ela nasceu em Porto Alegre e mora em São Paulo há 26 anos. Já foi comissária de voo por 25 anos e sua primeira formação foi em fisioterapia, com especialidade em reabilitação neurológica. Maravilha, hein? Bastante experiência. É uma sopa de informações, na verdade, né? Se a gente para pensar, é um pouquinho de um monte de coisas que, de alguma forma, eu consegui unir e fazer sentido na minha vida. Nossa, que maravilha, né? Então, a sua escada é grande. Na verdade, a gente está sempre tentando chegar no topo, sempre tentando galgar mais um degrau, mas... Já tem uma história lá para trás também, com certeza. Nossa, muito interessante, né? A parte aqui, Betânia, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, à vontade, da forma que você achar melhor, né? Muito interessante. Da minha história? Então, vamos lá. Eu acho que vamos começar de trás para frente. Pode, da forma que você achar melhor. A gente falou em transição de carreira. Eu passei por essa transição de carreira no ano passado, então não faz nenhum ano. Olha só. Antes eu trabalhava como CLT na aviação, eu era comissária de voo. Trabalhei nisso a minha vida toda, praticamente. Vim para São Paulo por conta da aviação, vim para poder trabalhar aqui e deixei minha família lá no Sul. Mas, de alguma forma, eu consegui, juntando essas profissões, essas coisas que surgiram na minha vida, essas experiências da minha vida, eu consegui ter um pouquinho de bagagem para trazer para o meu design residencial, que é a parte que eu mais gosto, que eu amo fazer. Porque... eu venho de uma profissão onde eu passava muito tempo fora de casa. Eu passava muito tempo deixando a minha família, eu abria mão do meu fim de semana, das festas em família, e eu comecei a ver o quanto o voltar para casa era importante. Eu acho que todo mundo já saiu para viajar e ficou um tempo fora e, de repente, diz: eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para as minhas coisas. E esse partir para o designer e partir para essa área veio justamente daí, dessa vontade de voltar para dentro, sabe? Nossa. De voltar para dentro de casa, de voltar para dentro de mim e de me desenvolver dessa outra forma. Nossa, que interessante. Interessantíssimo, né? Então, o que eu percebo, né? Imagino as experiências que você tem, os ambientes que você frequentou, os lugares que você visitou, né? E isso que você tem uma variedade, né, de informações que você pode aplicar no design, né? Que é isso, né? Isso ajuda bastante. Eu acho que a gente diz que para qualquer projeto que você vá fazer na vida, você precisa de repertório, né? Pois é. E a oportunidade que eu tive de vida, de poder viajar não só todas as capitais do Brasil, como fazer voos internacionais que me deram a experiência de conhecer o mundo também, conhecer culturas diferentes, ver a arquitetura lá fora, entender como é que funciona a cabeça das pessoas, de um jeito diferente, porque se a gente para ver, mesmo no Brasil, a gente tem
do sul de onde eu vim para o Nordeste, por exemplo, a gente já tem uma cultura muito diferenciada. Nossa. Se a gente extrapola isso para outros países, aí a gente começa a ver o que é legal aqui, o que é mais legal lá, quais são os valores que pegam para mim de cada lugar que eu visitei. Então, essa experiência de aviação me ajuda muito assim a abrir minha cabeça para a criatividade, abrir minha cabeça para poder sentar na frente do computador depois e entender como é que eu vou traduzir aquilo que o cliente me falou que ele quer num projeto que faça sentido para ele. Né? É o que você falou, né? O repertório, todo esse repertório aí já... você joga uma experiência de quantos anos? 25 anos, 25 né? Anos. No papel. Imagina você contando histórias, essas histórias dessas pessoas que você conheceu, né? De tudo isso que você... Nesses ambientes, nossa, é riquíssimo. E então, o convívio com pessoas também, né? Então. Eu acho que o que une, na verdade... Uma vez me perguntaram o que unia todas essas profissões, porque você para pensar, nada parece ter a ver com nada, pois né? Pois é. Mas, para mim, primeiro, tudo tem a ver com gente... Tudo tem a ver com... eu escutei uma vez uma pessoa falando que pessoas precisam de pessoas. E é exatamente isso. Quando eu voava, era o atender ao público e ver aquelas pessoas que estão ali dentro, ou indo para a viagem dos sonhos, indo conhecer um lugar incrível, ou indo fechar um super negócio. Então, todos eles estavam numa ansiedade, numa expectativa... aquilo ali gerava alguma emoção para eles. Quando eu fui para estudar fisioterapia e eu fiz a minha primeira faculdade, pós-graduação voando, todas elas, na verdade, mas há anos atrás, eu me formei já faz mais de 10 anos, a fisioterapia, ela cuida da pessoa de um jeito diferente. Ela cuida do corpo, ela cura com as mãos, ela cura o corpo. E essa experiência, embora eu não tenha trabalhado realmente na fisioterapia, eu tenha feito só os estágios formais da faculdade, a fisioterapia me mostrou a importância da ergonomia, a importância da postura, do cuidar do corpo. Não é o cuidar do corpo estético só, é além. A gente estava conversando antes, né, de começar aqui de questões de saúde e tudo, e do que te fez mudar de vida. Pois é. Eu acho que a gente começar a valorizar isso e a ver a vida de um jeito diferente, valorizando o próprio corpo, os nossos limites, indo além nos nossos limites, me faz hoje ser uma designer melhor, sabe? Com valores muito intrínsecos para mim, assim, que eu tento traduzir na hora que eu coloco nos meus projetos. Isso assim, você tem uma coisa assim, ó, que a gente olha para você e você consegue transmitir, né? Isso que você falou agora, através até do olhar, né? Porque assim, eu percebo, quando a pessoa ama o que faz, isso transmite para a gente, é uma energia, né? É uma energia, então isso você é muito... irradia, né? Irradia, né? Você né? E é muito interessante, porque assim, da mesma forma que quando eu sinto isso, porque quando eu vou fabricar uma escada, quando eu vou pensar, auxiliar, né? No caso aí, você como profissional, designer ou arquiteto ou engenheiro que está lá, né? Eu penso também semelhante, dessa forma, né? Nossa, quem que vai transitar por essa escada? Como que vai ser a experiência ao subir e descer? Então, tudo isso, você pensa que não, a fisioterapia... A questão de segurança nisso também, né? Exatamente. Porque você está pensando numa escada e você tem que ter uma questão de segurança envolvida, tudo. Não é... As pessoas, às vezes, se apegam só à estética, só à beleza, mas vai muito além. Antes disso, tem um monte de outras coisas mais importantes. Outras coisas, Por exemplo, né, você estava falando de fisioterapia, que às vezes parece que o assunto não é, mas nós mostramos no último episódio, nós falamos da roda no plano inclinado,
e da alavanca, né? E aplicações da alavanca, a gente vê lá aquela parte do calcanhar da pessoa que forma uma alavanca ao subir uma escada. Sim. Né? Sim. Então, olha como tem a ver. Tem muito a ver. As pessoas, às vezes, estão com os olhos fechados para tudo que está em volta da gente. Pois né? Mas se você... se der o direito de abrir os olhos e ver aquilo que está ao seu redor, você consegue achar essas ligações, né? Tudo vai do jeito com que você encara as coisas na vida, né? Pois você falou em paixão, que eu falo das coisas com paixão. Eu acho que muita gente não consegue se encontrar na vida e não consegue achar um propósito, uma carreira que queira seguir, porque ela não se permite experimentar. Pois é. A aviação caiu na minha vida por acaso e eu me apaixonei muito e por muito tempo fez muito sentido para mim. A fisioterapia, eu só não larguei tudo para me dedicar à fisioterapia porque eu ainda estava muito apaixonada pela aviação. E o designer, ele também é outra coisa que surgiu, assim, de uma frase que uma pessoa falou para mim, dizendo, nossa, você gosta tanto de arrumar sua casa, por que você não faz isso pelos outros? Eu falei, nossa, pode? Será que pode ser? Olha só. E eu acho que a gente se permitir tentar. Você pode chegar lá e de repente não gostar? Pode, tenta outra coisa. As pessoas estão muito travadas pensando o que eu vou fazer que me dá dinheiro? O que eu vou fazer que vai me trazer retorno financeiro? E elas esquecem que elas precisam primeiro ter paixão. Pois é. Se você não gosta do que você está fazendo, você não vai fazer bem feito. E aí, o dinheiro também não vai vir. Pois é. Né? O dinheiro é uma consequência. Lógico que, às vezes, a gente se pega se questionando, será que vai dar certo? E aí, essa parte de empreendedorismo até, né? Que você tem muito mais experiência que eu. Às vezes, você diz, meu Deus, e agora? Mas, se você não gosta daquilo, é questão de tempo para você desistir. Então, o ideal é procurar uma coisa que realmente faça seu coração bater. Pois é, se você não tem, no meu caso, por exemplo, né, o pessoal fala assim, que uma das minhas qualidades, né, pelo que eles falam assim que eu sou muito persistente e perseverante, né? Porque eu já passei por vários bons bocados que todo mundo, isso que você está trazendo para a gente é a verdade, né? E você imagina que coisa maravilhosa você poder abrir, você está passando conhecimento para a gente, que isso vai servir de experiência para muita gente lá fora. Né? Porque esse fator, por exemplo, no empreendedorismo a gente fala assim, correr riscos calculados. Né? Mas nem sempre o planejamento funciona como a gente quer. No papel é lindo, né? No papel é lindo, plano de negócios. O papel aceita tudo, né? Pois é, né? A gente faz o plano de negócio, a gente projeta, a gente planeja e tal, faz o cálculo lá, mas nem sempre é assim. Né? Nem sempre as coisas acontecem. Comigo aconteceu inúmeras vezes. E é essa quantidade de erros que você vai fazendo você subir a escada. Né? E antes eu tinha vergonha disso. Por quê? A gente erra. A gente nunca quer assumir um erro. Nunca quer assumir um erro e tudo, né? E nós somos humanos, né? Então, errar é humano, mas assim, consertar o erro é mais ainda. Então, a gente tem que perder essa questão, não que a gente vai fazer de qualquer jeito, como você mesma disse, né? Mas assim, só pelo fato da forma que você fala, da forma que você disse aí, eu tenho certeza que os seus trabalhos, né? Dê uma olhada, né? Em vários trabalhos que você fez, que você mostrou, eu fiquei maravilhado, assim, porque realmente isso que você falou dos valores, né? Que hoje em dia, né, não é preço, é valor. Se você faz as coisas na vida só por dinheiro, você tá vendendo a sua vida de alguma forma. Pois é. Então, qual é o seu preço? Pois é. Né? Se só o dinheiro é importante para você, é sinal de que o dia que oferecerem o dinheiro certo, você corrompe os seus valores, independente do que for e da forma que for. Quando você tem valores que você acredita que são importantes para você,
aí a coisa muda. Aí não é tudo que te corrompe. Aí não é tudo que pode bater em você e fazer você se perder. Pois né? Eu acredito muito na gente começar a se reencontrar. Eu estou partindo para esse reencontro comigo e eu acho que a transição de carreira tem a ver com isso, porque se você não olha um pouquinho para dentro, reconhece as suas qualidades e defeitos, você não consegue dar o passo além, que nem você falou, você tem um plano de negócio, você tem um caminho para onde seguir, mas as coisas vão acontecendo e você tem que ir adaptando, você tem que ir vendo como é que você vai levar aquilo. Pois é. E se você não está muito ligado com você, com aquela vozinha interior que a gente falou antes, escutando a sua própria intuição, a chance de você se perder é muito grande. Pois é. Então, e assim, de novo, né? Com o empreendedorismo, a gente erra, mas a gente acerta também, né? Então, muitas vezes a gente costuma colocar um peso muito grande, né? Puxa vida, aconteceu aquele negócio ali e tal, pô, mas não era. E às vezes não é nem só por você. Envolve, né? Aí a gente entra naquele assunto de parcerias, né? Das outras pessoas, né? E tal. Nossa, e acontecem inúmeras coisas que vão no erro. Mas a gente... Também, e tem né? custos, né? Tem o cliente. A gente não quer arcar também com certos custos de erros, né? Que você diz, eu errei e vou ter que encarar isso agora. Encarar novamente. Mas quanto mais você estuda, mais você vai atrás, você abre a cabeça e escuta parceiros que estão junto com você, que já passaram por aquilo, e diz, por esse caminho aqui às vezes não dá certo, assim é melhor. A chance os erros vão diminuindo. Você vai controlando os riscos, vai antecipando os fatos, né? Vai calculando os riscos melhor e aí com isso você consegue ir mais acertado que errar, né? É para isso que a gente faz projeto executivo, né? Pois é. Na verdade, se você tenta prever todos os erros possíveis, desenhar, pôr no papel tudo que pode acontecer de errado para evitar. Pois é. Mas como a gente está lidando com o ser humano, como a gente está lidando com pessoas que em algum momento podem falhar, alguma coisa pode acontecer. Mas é essa a importância da gente ter esse plano, que é um projeto executivo, né? Quando você faz as escadas lá, que chegam os projetos para você, eu acredito que seja a mesma coisa, de calcular tudo, calcular o peso que aquilo vai aguentar, a curvatura. Eu vi um episódio de você falando a respeito disso. Quanto mais você tem o ambiente calculado, mais as chances daquilo dar certo. Verdade. E a experiência, né? Como você disse também, a experiência vai trazendo mais tranquilidade, um pouquinho, né? Porque tudo você mas aqui fazendo. Você está fazendo uma coisa nova, né? Pois Você não, nós estamos fazendo uma coisa nova, uma coisa diferente, nós né? Estamos. A gente nunca está pronto para tudo na vida. Exatamente. E a primeira coisa, acho que mais me chamou a atenção quando eu comecei nesse negócio da transição de carreira foi que bate o medo. Não tem como não bater. Isso que eu ia Ainda falar. mais para mim que vim de uma carreira inteira trabalhando com meu salário lá, caindo todo mês, certinho, tudo direitinho, e de repente você diz, e agora? Como é que é isso? Como é que funciona? E a gente escuta muita coisa, né? Quando a gente não vive um empreendedorismo e a gente escuta as pessoas falando, o Brasil não dá certo, o Brasil para empreendedor ele não ajuda. E aí a gente vai criando um monte de crença e barreira na frente que vai ficando mais difícil. E eu descobri que eu tô com medo, eu não sei como é que vai ser, mas vamos com medo mesmo? Vamos com medo mesmo, exatamente. Não tem outro jeito. Ou eu parto para desisto daquele sonho, desisto daquilo que eu quero fazer e vou procurar um emprego em outro lugar, que não tem nada de errado, só é um outro rumo, né? Pois é. Ou então eu encaro o meu medo e digo, tá bom, bora lá. O que a gente faz agora? Qual é o primeiro passo? Pois é. E aí, assim, eu tenho comigo uma coisa, né? De tudo isso que aconteceu, aí eu coloco na frente assim, né? Falo, se for para dar certo, vai dar certo.
né? E se for para dar errado, vai dar errado. Então, é assim, ó, se você acredita que você pode, realmente você pode. Se você acredita que não pode, você também não pode. Então, muitas dessas coisas que a gente passa, né? Que depois de eu ter passado por um aperto aí de saúde, estresse, uma coisa que me levou a um problema sério, um infarto, né? Eu aprendi. Eu falei, olha, não adianta sofrer por antecipação, né? Porque as preocupações, né, elas acabam trazendo problemas de saúde para a gente, né? Inclusive, paga com a saúde, né? Eu gosto de citar muito um livro do Dale Carnegie, né, que foi um dos maiores oradores do século passado lá nos Estados Unidos, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E lá ele fala, né, sobre essas questões que as preocupações que causam vários problemas de saúde, em resumo. A gente morre de véspera, né? Pois é. E aí, assim, na caminhada, né, por exemplo, uma outra coisa que a gente citou, inclusive em um outro episódio, foi você vê, a gente planeja, só que a nossa área tem um desafio muito pior do que muitos por aí. Por exemplo, a automobilística, quando vai fazer um carro, eles testam, eles já têm toda uma tecnologia, tem verba, né? Eles têm verba. E o nosso trabalho, e o seu, por exemplo, que eu imagino que você tem que fazer uma vez só e tem que dar certo. Né? Tem que ficar aquilo. O cara foi lá, vendeu a ideia para o cliente, né? É muito e aí personalizado, né? Muito personalizado. É lógico que cada arquiteto, cada designer acaba tendo mais ou menos uma linha daquilo que vem da história dele e que ele acredita que faz sentido como linha de diferencial, de produção, do que for. Mas você tem que olhar para o seu cliente e entender o que ele quer. Porque, no final das contas, é ele que vai usufruir daquele ambiente. Então, você saber ler aquilo que ele está querendo. Como é que você vai gerar bem-estar na vida daquela pessoa? Eu costumo dar um exemplo, assim, imagina que você... não sei se você conhece o estilo escandinavo de decoração. Sim. Ele é assim, ele é um estilo onde você tem menos informações. Normalmente é tudo mais clarinho, branquinho. Por quê? Porque ele vem de uma região nórdica, onde as pessoas veem lá fora gelo grande parte do ano. Onde elas convivem com o frio, elas ficam, de certa forma, presas dentro de casa e a informação visual, até de sol batendo naquela região, é muito menor. Então, você traduz aquilo que está fora da janela para dentro de casa. A mesmo padrão de cores, tudo branco, tudo mais ou menos igual, é o que vem para dentro de casa. Aí, se você compara uma outra pessoa que... sei lá, nasceu na África, nasceu na Índia, que tem as mulheres com aqueles sares coloridos, elas pintam o corpo com rena, e para elas a cor é muito importante. Se você pega essas duas pessoas, provavelmente o estilo de design que elas vão querer é muito diferente. Por quê? Porque o passado delas, o que elas têm de referência como ser feliz, como ter o mundo em volta, é muito diferente. Então, se você não consegue ler esses pormenores no seu cliente e entender o que para ele traz bem-estar, o que para ele faz sentido, você não consegue criar um projeto que vai fazer com que ele se sinta em casa depois. Olha que maravilha. Para a gente transformar uma casa num lar, você tem que entender quem mora ali. O que eu mais vejo é assim, o casal que quer mudar a casa, ou quer mudar um cômodo da casa, e ele adora a cor e ela detesta. Como é que eu faço um casal que não consegue se entender juntar numa ideia só? A gente tem que buscar o que faz sentido para cada um deles, até onde eles estão dispostos a abrir mão do controle, porque, no final das contas, tudo tem a ver com quem manda, né? Para fazer com que os dois se sintam em casa, com que aquele espaço faça sentido para os dois, né? E essa bagagem de cada um,
Essas referências que cada cliente tem, que cada pessoa carrega, é que a gente tem que tentar captar na hora de um briefing para fazer com que aquele ambiente funcione para eles. Nossa, é incrível, né? Porque você imagina, culturas diferentes, pessoas diferentes, com gostos diferentes, né? Cada dia que passa, isso está ficando cada vez mais desafiante, né? E aí eu fico imaginando assim, por exemplo, no nosso caso das escadas, se você... o que me intriga muitas vezes lá, né? Fazer a conexão entre dois ambientes. Olha só, né? Profundo. É profundo, né? A gente consegue colocar uma imponência nisso, né? E eu fico assim, né? Porque engenheiro é meio quadrado, né? Eu posso falar isso porque... né? E aí, assim, só que assim, eu gosto de estudar, né? Essas outras coisas, algum estilo, alguma coisa assim, mas não tenho tanta profundidade para falar sobre isso. Mas é muito interessante, porque ela conta... Imagina que um projeto, né, um designer de interiores, ele tem que contar a história das pessoas, né? Eu vi também um post seu lá, maravilhoso lá, que falava assim sobre... Você aproveita os seus espaços? Né? Você vive ali? Né? Não, é incrível, porque às vezes as pessoas, você vê lá que a casa é linda, maravilhosa, mas você vê que a pessoa não fica, não frequenta. Eu acho que tem os dois lados, tá? Tem uma situação em que você pode contratar o maior designer, que tem uma linha fantástica e fazer um projeto incrível, que é a referência do designer. Você contratou porque você queria a casa daquele jeito que ele faz. E, de repente, você não se identificou com aquilo, então aquilo não fez sentido para você. E pode ter o outro lado também, de você não conseguir se conectar nas coisas que estão ali, mas fazer a conexão com pequenos detalhes. Eu gosto muito... eu acho que você não precisa trocar tudo na casa de uma pessoa para fazer com que aquele ambiente fique bom e fique... como é que eu vou dizer? Que funcione para ela. Os materiais, o mobiliário, às vezes ele carrega uma carga emocional que veio da avó, tem uma história na família, comprou num lugar, sonhou em comprar aquilo. Então, em alguns momentos, fazer com que essa peça ela se transforme o centro daquele ambiente é o que faz o sentido, é o que faz a pessoa se sentir em casa, entende? Uhum. Eu vejo muita gente fugindo da própria casa. Eu falei que eu sentia falta de voltar para casa, né? Uhum. Quando eu chegava de uma viagem. E eu vejo o contrário. Às vezes, as pessoas estão fazendo de tudo para fugir da própria casa, porque aquele ambiente não traduz quem elas são. Então, com pequenos detalhes, às vezes, a gente consegue fazer grandes transformações. E aí, até mudar a energia do lugar. Fazer com que o que você sente ali dentro... transforme aquele ambiente. Se ele tem a sua cara, se você se identifica, se tem uma poltrona num canto que foi pensada para você porque você gosta de ler e aquilo faz todo sentido para você, olha que legal a conexão que você construiu ali. Né? Então, é ter esse olhar mesmo pro bem-estar, para como cada pessoa entende o bem-estar na própria vida, para fazer com que... Eu considero casa refúgio. Então, o nosso primeiro templo é o nosso corpo e o nosso segundo é a nossa casa, que é o nosso refúgio. Nossa. O Aldo. Muito interessante. O Aldo. Sim. Inclusive, é a voz do além. O Michael. A voz do além nosso apareceu. Querido Michael. Vamos lá, Michael. É porque... com base nisso que a Betana está falando, eu tenho acompanhado o perfil dela também. Certo. E cada dia ela está trazendo dicas para as pessoas, né, para a audiência dela. E tem muito a ver com isso que ela está falando aí, né, de viver cada momento, viver cada espaço,
E se ela quiser falar um pouquinho sobre isso também, por que ela decidiu passar essas dicas também, acho que é interessante. Muito bom, muito bom. As pessoas estão desconectadas de si. E fica difícil você pensar em ajudar uma pessoa no design, fazer uma casa, fazer um projeto, se a pessoa não sabe o que ela gosta, o que ela quer. Imagina. Né? Então, eu comecei essa semana agora, depois de um insight que eu tive a respeito de um vídeo, uma mentoria que eu assisti, justamente a falar um pouquinho sobre isso. Sabe aquela questão da sua mãe mandar você corrigir sua postura na cadeira? Daquela vozinha da sua mãe dizendo as coisas quando você era pequeno e que você entrava por um ouvido e saía pelo outro? Às vezes tem muita verdade ali, sabe? Tem a questão de você se permitir sentar numa mesa para comer. Colocar aquela louça que eu falo pela minha mãe, por exemplo, aquela louça do casamento que ela ganhou e que é só para visita, que é uma coisa linda e que vai ser a minha herança. Porque muitas vezes ela não recebe pessoas em casa com tanta frequência para utilizar aquilo e, ao mesmo tempo, ela não se permite usufruir. Então, a gente está se desconectando das coisas e não está se colocando no lugar de importância, entende? Pois é. São pequenas coisas, às vezes, de mudança no dia a dia que faz tudo mudar, que faz a energia do ambiente mudar. O primeiro post, eu acho que eu coloquei a respeito disso, foi sobre arrumar a cama. Aquela voz da sua mãe que dizia, arruma a sua cama, filho. Foi por aí. Por quê? Porque se você quer... encarar a vida lá fora e dizer, olha, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo para empreender. Então, vamos começar fazendo as pequenas coisas. Vamos começar, eu quero arrumar minha vida, deixa eu arrumar minha cama. Eu quero ter qualidade de vida, deixa eu ter qualidade dentro da minha casa. Deixa eu me dar valor ao ponto de ver que ao invés de comer encostada no balcão da cozinha, rápido ali, engolindo a comida de qualquer jeito, eu vou sentar e eu vou dividir aquela refeição com a minha família. Eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo, eu vou sentir o gosto da comida, confesso que eu não sou aquela que mastiga as 30 vezes que a nutricionista e a dentista mandam, enfim. Mas é você saborear, sabe? É você se permitir estar no presente. A gente está muito ansioso do passado, a gente está muito preocupado com o futuro, mas a gente não está curtindo o presente. Pois é. Então, foi nesse sentido que eu comecei a fazer esses posts, a começar a falar a respeito disso, para que as pessoas comecem a se reconectar com elas e, ao mesmo tempo, com a casa delas. Nossa, você vê que maravilha, né? Que essa visão que você coloca é uma coisa assim, né? Que você falou que foi um insight, mas tem muita gente que reclama das outras pessoas e tal. Mas assim, você está reclamando, mas seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente. Né? Seja a mudança. Você pode transformar. Né? E outra, muita gente, assim, com o nosso jeito simples, né? De ser, de apresentar, de falar... A gente é muito claro, né? Você não precisa fazer um projeto, nossa, ultra mega blaster especial, né? Não, né? As mudanças, igual você falou, é isso daí. Ó, faz uma mudança pequena, 1% ao dia ali, ó. Né? Você vai mudando um pouquinho ali e tal, aquele negócio, ó. Eu vi lá o post. Você não se reconhece. Não se reconhece. Porque você foi mudando aos pouquinhos, e mudando e indo... degrau por degrau, subindo degrau por degrau nessa escada. E aí você vai vendo que as coisas vão fluindo de um jeito diferente para você. Pois é. Porque você passa a emanar coisas diferentes. Pois é, e porque é muito fácil, né? Você chegar e apontar para os outros. Mas assim, ó, se você parar e olhar e se observar e aceitar, né, essa questão daquela crítica, né, da vozinha, né? Nossa, eu lembro, você falou da mãe, nossa, minha mãe faleceu já, né? E aí eu tenho uma lembrança
Assim, a minha mãe era impecável, né? Estava até contando um exemplo hoje para o Maicon, né? Uma vez eu tenho uma moça, vou até citar o nome dela aqui, viu, Wanda? Wanda do Jacques Giannini. Você mesma. Ela chegou, ela falou, Aldo, vem cá, quem que passou essa camisa sua aí, né? Aí eu falei, não, por quê? Nossa, a camisa tudo com vinco, né? Passava um negócio tudo certinho aqui e tal. Não, mas quem passou essa camisa aqui tem muito amor por você, né? Eu falei, tem sim, é minha mãe. Nossa, sua mãe deve ser, né? Eu falei, minha mãe é impecável nas coisas dela e tudo mais e tal. Assim, eu tenho, sabe, esses valores que você acabou de falar e tudo, né? Nossa, isso traz, assim, pra gente... É o cuidado. É de onde a gente veio, né? De onde a gente veio, é a base, é o cuidado, né? Que ela sempre teve, por exemplo, comigo, com meus irmãos também, com meu pai, né? Levava, era a estrutura da família. Né? Tem um livro, eu não vou lembrar agora quais são todas, tá? Mas são as 5 formas de amor, 4 formas de amor. Agora me deu um branco. Ele fala que justamente existem várias formas de você demonstrar amor. E as pessoas acabam não entendendo como é que isso funciona e, por isso, não conseguem identificar as atitudes de outra pessoa como um ato de amor. A gente fica esperando só o eu te amo, por exemplo. Pois é. E, às vezes, o jeito de demonstrar amor é presenteando, ou o jeito de demonstrar amor é cuidando, é fazendo a comida. São pequenos atos que fazem com que a gente entregue aquilo que a gente realmente sente. O jeito dela, provavelmente, de demonstrar amor para vocês era cuidando. Era cuidando da casa, era cuidando das coisas de vocês. Lógico que eu acho que a gente não pode deixar isso virar uma escravidão no sentido de toque, de doença, né? Porque senão a pessoa infarta depois e não sabe por quê, porque ela se cobra demais. Mas tem que ter um meio termo aí. Tem que ter um meio termo em você dar valor a coisas que realmente demonstram amor e que têm valor para você. E eu percebo isso, sabe? Olhando, né, o que você coloca para fora, né? Através do seu olhar, assim, o brilho, né? Nossa, é muito bom ver isso, eu repito várias vezes. Porque quando a gente tem uma pessoa que gosta do que faz, ela é uma boa profissional. Né? Seja ela quem for. Porque ela gosta do que faz e tal, ela vai fazer o melhor. Né? E a gente costuma dizer assim, ó, nas escadas especiais, nós temos lá, a gente trabalha para fabricar uma escada, né? Então tem vários processos, mas assim, em resumo, a gente utiliza o design, né? A engenharia, a arte, né? E depois, no final, o tempero especial nosso é querer sempre fazer um pouco melhor. Né? Então, essa questão... Não é à toa que se torna uma referência. Pois obrigado. Porque, mas é verdade, porque acaba... Quando você faz uma coisa que você realmente gosta, você acaba entregando essa excelência, né? Então, acaba voltando o que você está entregando de excelência para o mundo e ele acaba te trazendo de volta. E as pessoas percebem. Sim. Né? Percebem, eu tenho certeza que você não precisa ficar correndo atrás de um monte de cliente e tudo mais, tal, fazendo prospecção, porque as pessoas percebem. Na hora que chega, entra em contato. Quem a gente né? Exatamente. Né? Então, eu queria perguntar assim para você dos desafios assim e as parcerias, né? Porque você faz obra até internacional, que legal, né? Que bom, né? Também uma coisa que a sua profissão, né, me proporcionou. Proporcionou isso, né? Conta um pouquinho dessa história. Com certeza. Essa história, na verdade, já era uma amiga, uma pessoa conhecida, que mora esse projeto em específico, ela já mora nos Estados Unidos há muitos anos, e quando ela pensou em fazer a mudança, e eles compraram uma casa dentro de um condomínio fechado, ela não pensou 2 vezes em me chamar para poder fazer todas as escolhas junto com ela. Eles tinham muitas dúvidas sobre como fazer, e lógico, o processo
de construção nos Estados Unidos é muito diferente do nosso aqui, né? E eu sou designer, eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, né? Então, eles tinham uma pessoa responsável por toda a obra deles lá e os métodos construtivos deles lá. E nesse projeto, todas as escolhas de materiais, desde do piso, da cor que a gente ia pintar a parede, da escolha de todo o mobiliário, aí sim eu fiz a curadoria junto com eles para conseguir fazer com que os ambientes ficassem harmônicos e até a casa estava meio datada quando eles compraram, embora ela fosse uma obra recente, digamos assim. Eu acho que a casa tinha, sei lá, menos de 15 anos, eu não tenho certeza. Mas eles tinham construído num estilo antigo. Estava antiquado, algumas escolhas de materiais, tudo. Então, a troca para modernizar isso e fazer com que virasse a cara dessa família foi o desafio da vez. Foi o fazer uma coisa diferente, foi o desafio da vez. E foi muito legal, assim, porque na época eu ainda estava indo e vindo para lá também, então eu tinha essa facilidade para poder estar lá com ela fazendo algumas escolhas. Então, foi uma chance muito fantástica, assim, foi um negócio bem legal. E lógico que o idioma também ajuda, porque aí eu saber falar o idioma deles lá, que eu falo o inglês e o espanhol, me ajudou também no sentido de conseguir ter essa comunicação junto com o empreiteiro que estava cuidando da obra deles e das coisas todas. Nossa, muito interessante. Foi E o gostoso. empreiteiro de lá, ele era de lá mesmo, brasileiro? Não, né? Ele era hispânico. Agora eu não me lembro de onde. Não lembro se ele era mexicano, não tenho certeza. Porque em Miami você conseguir encontrar alguém que realmente é de lá. Eu acho que é que nem São Paulo, né? Eu digo que São Paulo não tem maternidade. Porque ninguém nasce em São Paulo. Todo mundo é agregado, todo mundo veio de fora. Pois é. Então, lá em Miami não é muito diferente, não. Mas ele falava espanhol. Nossa, houve um momento aí na minha vida, na minha caminhada também, que eu trabalhei na Petrobras, né? Fazia projetos lá. E aí... foi uma temporada, né, que era contratado, e aí isso foi em Fortaleza, né, fui trabalhar em Fortaleza, trabalhei 2 anos lá e tal, né, em um projeto, né, e tal, muito legal também, com outras culturas, mas no caso de Miami, tinha uma empresa que chama INACE, né, Indústria Naval do Ceará, e aí eles construíam aqueles iates, né? As embarcações, e aí tinha um setor de vendas em Miami. E aí eu queria pegar uma ponte... Queria dar um jeitinho de colocar seu pé lá. Para ir para lá, né? Mas, infelizmente, eu fui contra... Eles me chamaram, né? Fiz uma entrevista e tudo mais, só que quando eles me chamaram, eu já estava em São Paulo, em outras atribuições já, fazendo outras coisas, e aí eu não quis voltar para lá. Mas são experiências legal. bem gostosas, assim, né? Até o fato de você ter morado em Fortaleza, eu acho que faz a gente sair um pouco do nosso quadrado, né? Pois é. Eu digo assim, eu sou gaúcha e o povo gaúcho tem uma coisa muito aguerrida com trabalho, com tudo, assim. Então, eu tenho muito orgulho da minha origem, do jeito com que eu fui criada, da minha família, tudo. Mas São Paulo é um mundo à parte. Não tem explicação para esse lugar. Olha, eu rodei muito lugar no mundo e tem coisas que a gente só encontra em São Paulo. Até o restaurante indiano às 3 da manhã, que se te der vontade de comer, você vai conseguir encontrar. Tem coisas que só em São Paulo existem, entendeu? Pois é. E a gente está num lugar muito cheio de cultura. Porque vem gente de todo o Brasil, de todo mundo morando aqui. Porque a gente tem as principais feiras da América do Sul, da América Latina, rolando aqui em São Paulo. Então, a gente consegue ver design do mundo inteiro, coisas que vêm para cá de exposições que são fantásticas, assim. E a gente tem isso na porta da nossa casa, né? Praticamente à nossa disposição para a gente poder usufruir. Pois é, eu costumo dizer assim, né? Você vai em qualquer feira dessa, pode ser de qualquer categoria, você consegue fazer uma visão geral de tudo que está acontecendo ali no mercado.
né? E é muito importante. Eu sou rato de feira, para falar a verdade, e a gente aprende também. Muita coisa. Eu né? gosto. Tá Até ir em lojas, você falou de parcerias, né? Primeiro que eu acredito que a nossa área é uma área, assim, que é extremamente importante a gente ter parcerias. Extremamente importante. Não só porque você vai indicar aquela pessoa para trabalhar em algum lugar, mas porque o conhecimento dela é importante para você conseguir fazer o seu trabalho. Então, se você tem boas parcerias, que você consegue conversar, trocar ideia, dizer, estou pensando em fazer isso aqui, você acha que funciona? Pô, você ter essa abertura com as pessoas é extremamente importante. Eu vejo muita gente reclamando nessa área que as pessoas não dividem, não compartilham conhecimento. E eu acho que eu dei muita sorte, porque desde a faculdade eu entrei em grupos, ou de cursos, ou de coisas assim, que acreditavam no compartilhar conhecimento. Então, batia a dúvida, como é que eu faço isso? Como é que é aquilo mesmo? Deu pane no programa, e agora? O que eu faço? E sempre tinha um canal aberto e alguém disponível para ajudar, sabe? Então, você começa a ver que tudo é o jeito com que você vê o mundo, né? Você pode ver o mundo de um jeito egoísta, que as pessoas só querem saber delas mesmas e estão fechadas no seu próprio mundinho. Ou você pode, de repente, estar inserida numa bolha diferente e atrair pessoas diferentes que estão dispostas a te ajudar e a compartilhar conhecimento com você. Nossa, é fantástico, né? Eu também posso dizer um pouco disso, porque, assim, nunca tive dificuldade, né? Talvez, não sei se é por conta da humildade, né? Que eu percebo que você tem bastante qualidade nesse sentido, a forma com que você fala, né? Porque tem particularmente assim, tem algumas pessoas que a gente não fazendo crítica nem nada, cada um é o que é, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas às vezes não consegue se conectar com as outras, né? Mas assim, essa troca de conhecimento, tem até a brincadeira que eu faço aí, que é assim, ó, se você tem um conhecimento e você tem outro conhecimento, no final de uma conversa, você troca, você fica com 2 conhecimentos, né? Você não perde, Você não perde ele, né? E nem por isso, às vezes, você passar aquele segredo do bolo, mas e o temperinho especial? Né? E o temperinho especial que tem, não adianta, aquilo é seu, é a identidade, é o jeito de fazer. Você já viu aquela história, pô, vou fazer um bolo tal, uma pessoa faz a mesma receita, a outra fica um desastre, né? Uma fica maravilhosa, a outra fica um desastre. Então, né, aquele temperinho especial todo, aquele amor, aquele carinho, põe, né? Então faz toda a diferença. E até o compartilhar certas informações, que nem o Michael falou antes, com o cliente. Se eu ensinar o cliente a fazer isso aqui, ele não vai contratar o meu trabalho. Não. Nada, ele vai... Primeiro que assim, se ele não vai contratar o seu trabalho, não é por conta disso, né? Porque você mostrou para ele como fazer uma coisa. Porque não é só uma coisa que você sabe fazer. Você tem um mundo de coisas que você sabe fazer, né? E que podem agregar na vida e na casa daquele cliente. Então, compartilhar conhecimento, seja na vida pessoal, seja no trabalho, nunca vai ser jogado fora. Nunca. E outra coisa, a gente, por exemplo, hoje a gente percebe no mercado que todo mundo fala assim, né? Está faltando mão de obra. Né? Está faltando mão de obra. Mas assim, a gente tem uma questão, eu também vi isso acontecer, né? Não estava aqui, né? Mas no começo do século passado, antes de surgir aquele Liceu Artes e Ofícios, né? Então as pessoas vinham, né? Vinham os europeus, né? Os espanhóis, todo aquele pessoal, não sei falar direito quais eram os povos, mas os italianos, né? Então, dentro dessas pessoas especializadas, né, formavam-se aqueles artífices, né? Vinha um artista, por exemplo, que sabia fazer esculturas. Aí ele vinha lá e passava aquele conhecimento, né? E aí, você já pensou se não tivesse isso?
Aí vinha lá o tapeceiro, né? O artesão, o próprio serralheiro mesmo, que é um pouco da nossa arte, né? E vinha tinha que fazer aquelas coisas maravilhosas. Onde tem lá o Museu do Ipiranga, ainda tem aqueles gradis assim que era feito, o que eu falo, né? A Estação da Luz, por exemplo, que foi projetada lá pelo Ramos de Azevedo, aquele arquiteto. Então, naquela época, você já pensou se não houvesse essa troca? Não né? houvesse essa troca? Eu acho que o mundo ia ser bem mais triste se não houvesse essa troca. Pois é. Ia ser muito mais sem cor, muito mais triste. Pois é. Porque você acabar o conhecimento numa pessoa só e ele não pular de uma geração para outra, ele não se expandir, como que a gente estava falando antes de você ter referências do seu passado, das coisas que você já passou e como aquilo agrega nas formas que você faz as coisas. Cada pessoa, cada designer, cada arquiteto vai ter referências diferentes. E o fato de eu dividir um conhecimento não vai fazer... ele vai agir, ele vai levar aquilo para um outro lado que pode ser muito... maravilhoso para o mundo, não só para a vida dele, para os clientes dele, entendeu? Pois é. Então, a gente não perde. A gente nunca perde em aprender e a gente nunca perde em dividir conhecimento. E outra, né? Quando você passa o conhecimento, no fundo você está aprendendo mais do que você... Ensinar é a melhor coisa para você aprender. Para aprender, exatamente. É impressionante. Eu sempre gostei muito disso, eu cheguei, não colocou aí, mas ficou faltando. A minha primeira profissão na vida foi como professora de espanhol. Olha só, aí. E foi um período curto de vida, mas foi meu primeiro emprego oficial. E lá eu acho que eu aprendi a compartilhar conhecimento, sabe? A levar isso adiante, a dividir, a colocar para o mundo. E eu acho que a época que eu dei aula foi a época que eu mais aprendi o idioma. Eu cheguei uma pessoa para poder começar a ensinar na escola e eu saí de lá uma pessoa completamente diferente, mesmo com, sei lá, um prazo de 1 ano que rolou o contrato. A quantidade de conhecimento que ensinar me deu, porque eu tinha que saber para poder ensinar. Então, você se obriga a correr atrás, você se obriga a entender, você repete aquela informação e aquilo entra mais em você, entra mais na sua cabeça. Então, dividir conhecimento é a melhor coisa que existe. Nossa, muito bem, muito bem. E a questão, essa questão assim você vê, a gente estava falando, né, da parceria, assim, teve algum caso assim muito difícil que você superou, assim, por conta de execução dos projetos aí? Houve assim, algum caso assim excepcional que você teve que se virar nos 30 aí e aí depois deu tudo certo? Porque tem coisas que aparentemente assim, você começa a fazer, né? E aí vem, puxa, velho, será que eu fui para um lado, tal, não sei o quê? Sabe, aqueles tropeções assim que a gente... sempre tem, né? Tem algumas coisas assim até de como é que eu... eu quero fazer isso aqui. E como é que eu faço isso? Precisa ser colocado... Marcenaria é uma delas, que é uma coisa assim... Eu gosto de brincar, eu gosto de ferramenta, eu sou esse tipo de pessoa curiosa para a vida. Mas saber como fazer, como detalhar, às vezes você se pega fazendo um projeto executivo e você diz, meu Deus do céu, e agora, como é que o cara vai fazer isso aqui? Liga para o marceneiro, eu quero fazer assim, mas dá para fazer assado? Eu me lembro especificamente de um painel de TV que a gente queria fazer... um móvel específico de TV e que o painel tinha que sair muito para fora para conseguir abrir, chegar tudo nas tomadas. E o suporte a gente não conseguia achar. Aquilo ali foi um perrenguezinho que a gente ficou no vai e vem com o marceneiro. Não, porque eu faço assim, porque eu faço assado. Até a gente conseguir chegar numa linha de como traçar aquilo, né? Mas... eu não lembro de muitos perrengues, não. Até porque eu comecei a tocar obra há pouco tempo. Antes eu fazia os projetos, entregava, o negócio finalizava ali. Tá. Então, muitos perrengues que poderiam rolar lá na frente, às vezes nem chegavam a mim. Tá. Né? Então, de repente, pode ser por conta disso. Uhum.
Não, mas é interessante, né? Muito interessante. Então, essa é uma carreira maravilhosa, né? É uma carreira muito gostosa. Eu admiro, assim, né? Porque pela quantidade de conhecimentos que tem que ter, né? Tem que ser uma pessoa versátil, né? Multidisciplinar, né? E, assim, quanto mais repertório, melhor. Quanto mais aberto você está É. para aquilo que você vê à volta, melhor. Então. Eu sou o tipo de pessoa que às vezes entra num ambiente e diz, nossa, gostei desse pé de mesa. Aí quando você vê, eu estou me abaixando para poder ver como é que aquilo ali foi feito. É uma curiosidade de vida. E aí, lógico, isso vai virando um repertório também para depois você saber como utilizar, onde é que pode ser feito de uma forma diferente, aquele tipo de coisa, né? Pois é. Então, eu acho que na sua profissão também, a criatividade é muito importante. E trabalhar com a criatividade é muito legal. Às vezes dá aqueles apagões, né? Você diz, meu Deus, e agora? O que eu faço? Para onde é que eu vou? Mas você desligar um pouquinho, às vezes, e dizer, tá, eu vou parar de me cobrar porque isso aqui não está fluindo, eu vou ver outra coisa. E, às vezes, um programa de TV, uma loja diferente que você entra e você diz, é isso que eu preciso. É isso aqui que está faltando. Né? Então, você tem que estar atento para o que está acontecendo à sua volta. Aí você busca as respostas, né? Eu sou assim também. Às vezes não está fluindo. Às vezes, quando estou no meio do projeto lá, tentando fazer alguma coisa, buscar algum negócio, cara, estou perdendo muito tempo aqui. Tem alguma coisa errada, então deixa eu sair. Tá empacado, né? Precisa dar uma travado, vou dar uma andada, dar uma caminhada agora. Agora estou numa onda aí de fazer exercício físico, né? Às vezes no meio período... de alguma coisa, tá vendo? Aquele fato serviu de alguma coisa. Aí agora eu estou me cuidando mais. E aí no meio do período, assim, às vezes vou lá para academia e falo, vou fazer, porque eu gosto de, às vezes assim, antes do almoço, né? Aí dá aquela treinada das 11 a meio-dia lá, e depois aí a gente pega e volta, né? Mas assim, tudo por conta desse período. Você está lá pensando, e aí tem às vezes a parte comercial também, e assim, é uma dinâmica, né? É uma dinâmica. Aí parece assim, não, só fica lá na pranchetinha, no CAD lá fazendo projeto. Ih, rapaz. Né? Você está lá, daqui a pouco o cliente liga, daqui a pouco o pessoal da produção tira uma dúvida ali, o que está acontecendo na obra lá? Pô, choveu, igual essa semana, as semanas passadas aqui, né? Estava com difícil. 2, 3 instalações assim externas, e aí a gente ajustar cronograma, imagina, né? Você depende de um monte de fatores, né? Um monte de fatores, e aí atrasa, você vê um fator tempo, né? Que a gente tem que considerar. E às vezes a gente esquece. Tem o trânsito também. O trânsito, exatamente, né? Então, deu uma garoa, pronto, né? Antigamente precisava garoar, agora basta ter uma nuvem no céu, já é o suficiente. Já é o suficiente para parar o trânsito. Então, né? Nossa, você imagina como desencadeia. Aí atrasou uma obrinha aqui, aí tem 2, 3 equipes de instalação, né? E aí 2 estavam no trabalho externo. E aí só que fica naquele negócio, né? Será que vai parar de chover? Aí ninguém, deu uma chuvinha, agora vocês vão abandonar a obra e vão para outro lugar? Não dá. E outra, a logística, né, não permite isso. Né? E, enfim, aí tem que começar uma, tem que terminar, e aí sai de lá e vai para outra, o que faz, né, nesse caso? Olha, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Eu acho que o que eu mais aprendi a respeito dessa questão de empreender nesse último ano foi justamente que se você achava que você ia ser designer e era isso... assim você se engana. É muito mais do que isso. Porque a hora que você decide falar, não, agora eu vou por esse caminho aqui, eu quero empreender, tá bom. E aí você começa desde o atender telefone, do lidar com o cliente, em N problemas que podem acontecer, aí de repente te liga um fornecedor te oferecendo um produto, você está no meio, aí você diz, nossa, agora veio a inspiração, agora eu vou conseguir fazer. De repente seu telefone toca porque é um fornecedor que ele quer te oferecer um tapete, uma coisa. Então, você vira multifunções, né? Desde o... Eu ainda trabalho praticamente eu presa, né? Não é a empresa grande, é praticamente eu, e tem quem faça um render, tem quem cuide do marketing, tudo, mas
o pesado mesmo ainda está centrado em mim. Então, o pensar no todo, o pensar no financeiro, o pensar no prospectar, multifuncionalidade que você precisa ter, além daquilo que você estudou para fazer, porque a gente até aprende alguma coisinha na faculdade de design de interiores a respeito de empresa, de marca, de tudo. Mas é uma pincelada. E aí, de repente, você dá de cara com a realidade. Você diz, Fia, vamos lá, que tem muito mais para se aprender ainda, né? É a prática, né? É a prática e, como a gente fala, é a subida de cada degrauzinho desse que a gente tem que planejar, tem que brigar aí e tal, e fazer aquele esforço. Sim. E ter a coragem, né? Como você mesmo falou, aquela coragem toda e todo esse desafio. Olha, Bethânia, eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada. Olha, que história linda, maravilhosa, muita experiência. Eu espero ter você em breve aqui novamente, para a gente trocar mais ideias, né? E assim, é um prazer enorme poder que você abriu o seu universo para a gente. E como a gente fala aqui, né? A gente fala da verdade do que está acontecendo. Ninguém é mágico, somos todos humanos. Não. E é isso, né? A gente é factível de erro, não adianta. Então, que bom que a gente já aprendeu a assumir isso. E colocar a cara. E tá tudo certo, isso né? Mesmo. Então, uma maravilha, viu? Um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigada. E a gente está finalizando esse programa. E eu queria agradecer aí todos os nossos patrocinadores, né? Em especial a Escadas Especiais que está bancando todo esse processo aqui, né? Todo esse nosso bate-papo, né? Que, na verdade, é uma escola, é um aprendizado, e você colaborou hoje muito com a gente, viu? Obrigada. Eu agradeço, foi uma super experiência de conversar com você aqui. Maravilha. Nós aqui agradecemos de coração mesmo, corpo e alma, e esperamos você no próximo episódio. Então, Escadas para o Sucesso. Seja bem-vindo e até o próximo episódio. Espero que você tenha curtido esse nosso desafio. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.